A graça e a paz a todos. Eu sou Cássio Rezende E eu sou o Thiago Afonso. e essa é a nossa EBD. EBD. Hoje temos como tema para estudarmos a Palavra de Deus, mordomia cristã. Temos como nosso texto áureo que o Thiago vai ler para nós, está lá em Lucas. Procure uma Bíblia, abra em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 42 e acompanhe a leitura. O Senhor respondeu: Quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Amém. Nesse período de pandemia, quarentena que estamos passando, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa mordomia cristã nesse tempo de crise e mostrar que a nossa vida se concentra em Deus e na Sua Palavra. Temos vários exemplos bíblicos de homens de Deus que passaram por momentos de dificuldade e mesmo assim desfrutavam da presença do Senhor em tempos difíceis, em tempos de dificuldades. Temos o salmista que escreveu o Salmo 119, cada versículo falando apenas no deleite que ele tinha na palavra de Deus e na presença de Deus. Temos Jesus, que era o próprio Verbo e que por vezes recorria à palavra de Deus, por exemplo, no momento que ele foi tentado no deserto, e vários outros exemplos bíblicos de pessoas, de homens de Deus, que recorriam à sua palavra em tempos de crise e em tempos de tribulação. Então, em tempos de tribulação, de crise, medite na palavra de Deus dia e noite. Leia a palavra de Deus. Aproveite esse momento para ler. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já leu a sua Bíblia toda esse ano? Você está fazendo a sua leitura bíblica diária com a sua família? Você que é pai, você que é mãe, faz sua leitura com seus filhos? Então aproveite esse momento, não só para meditar, mas para se aprofundar na palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, né, Thiago? Isso aí. Vamos falar sobre mordomia cristã. Qual é o nosso textual aí, Thiago? Como já lemos, é o texto de Lucas, capítulo 12, versos 42 e 43. Ele diz o seguinte: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? E ele continua dizendo: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Qual é a nossa verdade prática de hoje, Tiago? Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e dons espirituais. E por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebermos. É forte isso, hein? São perguntas que devemos fazer e tentar responder com sinceridade. Como temos administrado o nosso tempo, Nosso ministério a nossa vida espiritual? e o nosso dinheiro. Opa! Então, agora vamos ver o conceito de mordomia. O que significa essa palavra? Palavra mordomia, palavra mordomo, Tiago. O termo significa encarregado, administrador dos bens. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, essa função corresponde à de um administrador. Isso no latim. E no grego? Uau, no grego. No grego, o termo é conhecido como oikonomia. A palavra mordomia diz respeito a todo o serviço que o crente realiza para Deus e o seu comportamento diante do Pai e dos homens. É a administração de bens materiais e espirituais no aspecto individual ou coletivo. Mordomia é o cuidado ou a administração de bens que pertencem a outro. Embora nós sempre falemos das coisas como nossas, a realidade aqui não é bem assim, né, Tiago? Sabemos que tudo que temos e tudo que somos
vem de quem? De Deus. Vem de Deus e pertence a Deus. Então, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 4, 7, que tens tu que não tenha recebido? Então, tudo vem de Deus. Foi de Deus que nós recebemos nossa vida, tudo que há nela, e Deus nos fez responsáveis por tudo que temos e por tudo que Ele nos entregou. E temporariamente nós podemos cuidar de tudo que Deus nos entregou, mas um dia Ele irá cobrar de cada um de nós o que fizemos de tudo o que Ele nos entregou. A mordomia nos ensina que temos que cuidar de tudo e do jeito de Deus. Não é do nosso jeito que temos que cuidar de tudo que Deus nos entregou, porque tudo que temos tem que ser revertido para a glória de Deus, para a glória do Pai. E sabemos que o pecado entrou no mundo, né? Através de Adão, lá no Jardim do Éden, e bagunçou a humanidade. Por isso nós nos tornamos muito desperdiçadores de tudo que temos e de muita coisa, até do que somos. Nós nos tornamos desperdiçadores dos bens materiais, nós nos tornamos desperdiçadores dos nossos pensamentos, do nosso perfil, daquilo que falamos. Às vezes nós não temos cuidado com o que falamos e nós não estamos sendo bons mordomos da nossa própria língua. E a Bíblia nos adverte que devemos ter cuidado com tudo que falamos, com tudo que pensamos e com tudo que planejamos. Amém? Então, eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: o Evangelho nos faz achar prazer espiritual e usar bens e dons para atender às necessidades de outros. E o que nos ajuda a sermos bons administradores, mesmo sendo pecadores? É a luz do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 4, que diz que a luz do Evangelho da glória de Cristo é que nos ajuda a perceber que conhecer a Deus é infinitamente mais valioso do que guardar, por exemplo, dinheiro para nós mesmos, ficar gastando o nosso tempo exclusivamente nas redes sociais. Nesse momento de pandemia, você gasta o seu tempo com a sua família? Você tem dedicado mais tempo à leitura da palavra de Deus? Você tem dedicado mais tempo para orar e buscar a presença do Senhor? Nós temos essa oportunidade no momento em que estamos vivendo. Mas para isso é necessário ter maturidade, né, Tiago? Nós sabemos que para qualquer tipo de sucesso espiritual, pessoal, esportivo, familiar, é necessário ter maturidade. E o que é maturidade? Maturidade podemos definir como ter experiências suficientes que lhes confiram sabedoria para errar menos ao agir. Termos experiências suficientes para termos sabedoria para errar menos, não é? Buscando a santidade, como diz a Bíblia, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, podemos até errar, mas a maturidade vai nos fazer errar menos quando tivermos que agir, quando tivermos que tomar decisões e quando tivermos que pensar assim: eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha. Eu preciso ajudar as pessoas e não pensar só em mim. Para isso nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é, qual é, Tiago? A mordomia espiritual do cristão. O cristão deve dar todo valor à prática do amor, como diz lá em Mateus 22, verso 36 e 37. O nosso Senhor, biblicamente falando, ele não aceita só uma parte do nosso ser, só uma parte do nosso coração. Ele quer que nos entreguemos por completo.
Tem até várias músicas sobre esse tema, né? Quem deve sentar no trono do nosso coração? Quem deve reinar? Quem reina no trono do seu coração? Seria o dinheiro? Seriam as redes sociais? Seria até alguém? Alguém está tomando o lugar de Deus? Temos que refletir na nossa vida, porque Deus quer o primeiro lugar. Como diz certa música, se Ele não for o primeiro, então não é mais nada. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Não é isso, Tiago? Isso. E temos como base para a mordomia cristã a valorização interior do crente. Deus deve ser o centro de todas as coisas na vida do crente, porque só deve existir lugar para um Senhor, como acabamos de falar. Isso está lá no verso 37 de Mateus. Devemos dar tanto valor para Deus que ansiaremos pela comunhão com Ele, pela obediência dEle e pela glória dEle. E no verso 38, podemos refletir que a tônica da sociedade atual, qual é, Tiago? O desamor, as brigas, as intrigas, as guerras, divórcios e principalmente o amor ao dinheiro. Podemos concluir então nessa parte que a mordomia cristã, ela nos leva a um nível mais alto, porque o Evangelho é que nos faz repensar, é que nos faz refletir sobre como estamos utilizando tudo que temos, para que estamos utilizando tudo que Deus nos deu, tudo que Deus nos dá, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas finanças e a nossa fé. Esse é o ponto seguinte, próximo ponto que nós vamos estudar, que é a mordomia da fé. A fé do grego pistes e do latim fides, que significa a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Lá em Romanos 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a fé é um tipo de conta, já que estamos falando em dinheiro, a fé é um tipo de conta corrente espiritual, acumulada durante toda a vida. E a Bíblia ensina e incentiva o cristão a guardá-la para que no final cheguemos lá no que diz o livro de Apocalipse 3, verso 11, que diz que todos nós, aqueles que vencerem, receberão a coroa da vida, ganharão a coroa da vida. Por quê? Porque tiveram fé, acreditaram na palavra de Deus e obedeceram fielmente a sua palavra. Ao escrever ao jovem Timóteo, já próximo da morte, eu vou pedir para o Tiago que lê para nós 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo aqui estava escrevendo ao jovem Timóteo. Paulo já estava próximo da morte. Mas ele, ao perceber isso, em relação a tudo que Deus tinha entregue para ele, ao aproximar da morte, ele disse: Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Combati o bom combate. Se a gente fosse analisar para os dias atuais, essa parte que Paulo escreveu, combati o bom combate. O que seria o bom combate? Seria você ficar brigando por política nas redes sociais? Seria você ficar discutindo dentro de casa, no momento de pandemia, onde todos estão juntos quase que 24 horas, 7 vezes por semana, 30 dias no mês?
e dar-lhe quarentena, o que seria combater o bom combate? Seria ter fé e querer que outras pessoas também guardassem a fé para que no final recebessem a coroa da justiça, porque o próprio Paulo disse: desde agora me espera a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? Vamos ao nosso terceiro ponto, que é o cristão e as finanças. Sabemos que, biblicamente, a Bíblia nos fala da história do homem, que após a queda, o homem tem que empregar vários esforços para obter bens de que necessita, e sabemos que a Bíblia não tolera a preguiça, porque ela, diante de Deus, é um pecado intolerável, como diz lá em Provérbios 6, versículo 9. E nisso nós temos um aprendizado muito grande aqui, que a Bíblia nos traz sobre o cristão e as riquezas. Deus não demoniza a riqueza e também não diviniza a pobreza. Não é pecado ser rico e também não é pecado ser pobre. Não é pecado você ter abastança de bens, também não é pecado você viver com o mínimo possível ou o pouco que você ganha. O que Deus quer que nós aprendemos hoje aqui sobre mordomia cristã em relação às finanças é que se você for rico ou se você for pobre, você tem que aprender a administrar bem os seus bens, não só para você, mas para o próximo, e tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Essa parábola que nós lemos, Tiago, fala muito sobre a avareza, né? Você sabia que é uma das parábolas que Jesus citou mais difíceis de serem entendidas. Até hoje, muitos estudiosos acham essa a parábola essas parábolas de Lucas 12, 13, 14, 15, todas as que estão nesse contexto, são consideradas uma das mais difíceis de serem entendidas, porque Jesus estava vivendo um embate com os fariseus. E nesse embate, ele percebeu que os fariseus eles eram muito apegados às riquezas, aos bens materiais. Hoje nós vemos, por exemplo, Tiago, no momento de pandemia, muitas pessoas têm muitos bens, mas não estão podendo desfrutar. Por quê? Porque o coronavírus não está permitindo, né? A quarentena, o medo de pegar um vírus desse está sendo mundial. Várias pessoas estão morrendo diariamente e por causa do isolamento social, não está sendo permitido que as pessoas desfrutem de bens. Os shoppings estão fechados, muitas pessoas que têm seus aviões, seus iates, não estão podendo desfrutar disso. Então, é um momento de reflexão, é um momento de autoanálise. O que você fez de todos os seus bens que você adquiriu até hoje? Como eu disse anteriormente, a Bíblia não trata isso como pecado. O pecado é você se apegar às coisas daqui. É você abrir mão das coisas espirituais para se apegar às coisas materiais. Então, o que Jesus estava querendo dizer com todas essas parábolas e com essa parábola que baseia o nosso textuário? Vou até pedir que o Tiago leia de novo. Lucas 12 e o verso 42. O que Jesus estava querendo dizer? Antes de você ler, Tiago, eu quero colocar para vocês o dinheiro da época. Eu quero que vocês deem uma olhada na moeda, nessas moedas que eram da época de Jesus. Essa primeira moeda, essas duas moedas da época de Jesus, uma era
em nome de Herodes, Basileus, que se proclamava, sabe o quê? O próprio Filho de Deus. E dizia, ele tinha a audácia de dizer para os judeus: eu sou o Cristo de vocês. Temos uma outra moeda aqui também, que eu quero que vocês vejam aí e analisem comigo. São moedas de Júlio César e Otaviano, que também se diziam filho de Deus. Olha só, interessante. Eles desenharam até uma estrela de Davi. Dá até para ver aqui no cantinho do lado direito, uma estrela de Davi nelas. Então, essas eram as moedas que reinavam na época. E os reis, os tetrarcas, eles se denominavam para o povo filhos de Deus. Até quando o centurião romano, que estava na crucificação de Jesus, quando ele percebeu que Jesus realmente tinha partido, Jesus realmente tinha morrido, ele chegou a declarar: realmente, esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque Herodes era o comandante dele, e Herodes se dizia o Filho de Deus. Então, Jesus era o Filho de Deus. Jesus tem que ser a nossa maior riqueza. Jesus é que tem que ser o nosso verdadeiro tesouro. Leia para nós, Thiago. O Senhor respondeu: quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e de dar comida na hora certa aos empregados. Feliz é aquele empregado que estiver fazendo isso. Quando o patrão chegar, eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Então, vamos analisar um pouquinho antes de partir para a nossa conclusão. O problema da avareza que Jesus estava tratando lá, irmãos, naquela época, há mais de 2000 anos, era fazer. O que é avareza? É você fazer das riquezas da terra o propósito da sua vida. Mas isso é um erro fatal que pode levar para a perdição eterna. Por isso que esse assunto estava sendo tratado por Jesus de forma tão séria. A palavra grega avareza é pleonexia, literalmente significa a sede de possuir mais, mas isso nada tem a ver com o provimento das nossas necessidades diárias, das nossas famílias. Enquanto trabalhamos por provisão, devemos ser ricos para com Deus e buscar em primeiro lugar o seu reino, como diz a palavra dele, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, cada crente deve seguir a orientação de Jesus e examinar-se se há espaço para egoísmo e avareza em seu próprio coração. Partindo para a nossa conclusão, queremos trazer o seguinte: a igreja foi levantada por Jesus para cuidar dos seus interesses na terra. Ele a fundou, deu a vida por ela e voltará para buscá-la. Em que sentido, Tiago, essa parábola coloca em xeque a avareza dos fariseus? Isso acontece quando ela diz respeito a eles terem de abrir mão para herdar o reino de Deus, né? Terem de abrir mão das coisas daqui da terra e ajuntar as coisas que vão ficar eternas no céu. Exatamente. O que se recomenda é o desprendimento financeiro em detrimento à herança espiritual. Nós temos que ter cuidado com tudo que ganhamos, com tudo que temos. Nós vemos aí várias pessoas passando necessidade nesse momento e também, por outro lado, nós vemos várias arrecadações de cestas básicas, de roupas de frio, de calçados, para ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. E você, irmão, tem contribuído? Você tem conseguido abrir mão daquilo que você adquiriu para ajudar o semelhante? A Bíblia fala muito sobre amor. Temos que ter a mordomia do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos a oportunidade nesse momento em que várias pessoas estão passando por necessidade de abrirmos mão de um pouco da nossa abastança ou de tudo que Deus nos deu, ou de um pouco, né? Para podermos ajudar outras
pessoas. Voltando ao cerne dessa parábola aqui, Jesus estava indignado com os fariseus. Eles não abriam mão das coisas materiais, das riquezas deste mundo que eles juntavam por nada, nem pelo céu e nem pela vida eterna. Então Jesus os advertiu que Deus voltará para pedir contas aos mordomos. Então cabe a nós sermos mordomos fiéis, decidirmos sermos mordomos fiéis ou não, porque Jesus perguntou: qual será o mordomo fiel que será achado a seu tempo, dando a ração, né? Distribuindo os bens, administrando o que tem, pensando no próximo, pensando na glória de Deus. Qual será o mordomo que será achado fiel? Porque Jesus, irmãos, vai voltar e ele vai requerer de todo mundo, não é só de crente, não é só de católico, é de todos. Todos nós temos a responsabilidade social e a responsabilidade cristã de sermos bons mordomos de tudo que Deus nos deu, da nossa vida, dos nossos bens materiais. E temos, acima de tudo, a responsabilidade de não nos apegarmos aos bens materiais, às riquezas, ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e abrirmos mãos disso para que herdemos a vida eterna. Jesus estava dizendo: se você chegar no momento em que você tem que abrir mão das suas riquezas materiais em detrimento à vida eterna, o que você vai escolher? Então, escolha hoje ser o bom mordomo, aquele que vai ser achado fiel, para que, quando Jesus voltar, ele diga para nós, né? Vinde, benditos de meu Pai. Está preparado para você uma casa antes da fundação do mundo. E é isso que eu almejo ouvir. É isso que você almeja ouvir, Tiago? Sim. Com certeza. É isso que nós que buscamos a Deus, todas as igrejas, todas as pessoas que creem em Deus, almejam e que creem que Jesus vai voltar. Almejam ouvir do Mestre: vinde, benditos de meu Pai. E será um grande dia, viu, Tiago? Será glorioso esse dia quando Jesus voltar, porque ele virá sobre as nuvens do céu. E é por isso que nós temos que abrir mão, não nos apegarmos das coisas desse mundo, porque Jesus virá para buscar os seus. E quão glorioso será esse dia em que a igreja será arrebatada. Nós aqui hoje, o nosso tema não nós não vamos falar sobre Apocalipse, apesar de termos citado já, né, um versículo do Apocalipse, mas vamos relembrar desse dia. Vamos ter o cuidado de abrirmos mão desse mundo, abrirmos mão das coisas materiais, para que herdemos a vida eterna, para que ouçamos do nosso Mestre: você merece entrar na vida eterna. Está aqui a mesa posta, a mesa já está posta, né? Vinde, benditos de meu Pai. Eu vim te buscar porque você conseguiu abrir mão das coisas materiais para herdar a vida eterna. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua orientação, Senhor. Te agradecemos pelas suas doutrinas que são maravilhosas para nós. E queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós nos apegamos, Senhor, não só às riquezas materiais, mas nos apegamos a alguém e colocamos elas no trono da nossa vida, o trono que deveria ser ocupado apenas pelo Senhor. Perdoa-nos porque nos apegamos às coisas materiais, mas ajuda-nos. E hoje nós queremos nos desapegar das coisas materiais para herdarmos a vida eterna, para herdarmos as coisas dos céus, porque queremos estar juntos com o Senhor para sempre. No nome de Jesus, amém. Amém?
fica bem, a gente passa bem e o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Glória a Deus.